Glória a Deus. Irmãos e amadas irmãs que nos acompanham agora nessa transmissão, estou aqui diretamente no altar da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Glória a Deus, e nós vamos entrar na palavra de Deus agora, para Deus falar conosco. Glória a Deus, sei que muitos irmãos aqui, glória a Deus, vão estar ouvindo essa mensagem e também no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus no YouTube. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Hoje nós estamos no prosseguimento da campanha Sangue de Jesus tem poder contra as obras da macumba. Glória a Deus. E Deus vai estar operando na tua vida, meu irmão. Deus vai estar operando na tua vida, minha irmã, que estiver nos acompanhando nessa transmissão, esta palavra de Deus. Glória a Deus. E também aos irmãos que aqui, glória a Deus, que vão receber a presença de Deus, a bênção de Deus, que vieram buscar da parte do Senhor. Glória a Deus. Quarta-feira nós vimos, foi um culto muito abençoado, onde o servo de Deus esteve pregando e orando em favor de todos aqui, e foi um culto abençoado. Quarta-feira que vem estará presente o evangelista Leonardo, pregando a palavra de Deus e orando em favor de todos também aqui. Glória a Deus. Vamos para a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Glória a Deus. Na minha Bíblia está dizendo a conversão de Saulo. Mas vamos ver o que Deus vai transmitir através dessa mensagem para todos os meus irmãos que nos acompanham, os irmãos aqui do interior da igreja. Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns destes caminho, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra à cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E estava 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito ao teu povo em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu evangelho diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer
pelo meu nome. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, Senhor, lemos a sua palavra, Senhor. Agora Deus venha falar com cada um de nós através desta mensagem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Irmãos, amados, a palavra de Deus que nós lemos aqui esta noite vem nos revelar, meus irmãos, e contar a história de um homem que não servia a Deus. Antes, ele era contra o Evangelho de Jesus, e por isso ele perseguia a igreja do Senhor. Paulo, em suas epístolas, nós podemos ver ele mesmo contando o seu testemunho, que ele era um fariseu. Fariseu, como eu já falei algumas vezes para os irmãos, era um grupo de religiosos que havia naquela época, de muito conhecimento, conhecia muito bem a lei da palavra, a lei mosaica, conhecia muito bem a lei que o transferiu Moisés a todo o povo daquela época. E a Bíblia revela, meus amados irmãos, que esse povo fariseu, eles não aceitavam de maneira nenhuma a Jesus como Filho de Deus e nem os ensinamentos de Jesus. Jesus teve o seu ministério na terra que durou 3 anos, mas foi 3 anos de grande perseguição no seu ministério, pelo grupo dos fariseus, pelo grupo dos heteus, dos hebreus e jebuseus. Foram pessoas que perseguiram a Jesus, alguns samaritanos, alguns gentios que ali estavam no meio, mas eram pessoas que não queriam aceitar a Jesus, mas mesmo localizado ali ao povo judeu. A Bíblia diz que todos os milagres que Jesus fazia, estavam os fariseus questionando contra. Se Jesus curasse no sábado, estavam os fariseus querendo acusar Jesus, porque na lei dizia que não poderia fazer bem ou mal, trabalhar, fazer trabalho algum no dia de sábado. Se Jesus pregasse, alguém dos fariseus se levantava contra ele, porque ele pregava e dava um ensinamento que para eles era contra os ensinamentos de Moisés. E assim ficou o povo perseguindo a Cristo, o povo fariseu perseguindo a Cristo, até ao momento em que Cristo chegou a ser morto na cruz. Mas era uma profecia da palavra de Deus que teve que acontecer. Quando Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus, ele deixou seus discípulos pregando o Evangelho aqui. Seu discípulo, depois de ter recebido o Espírito Santo no dia de Pentecoste, a Bíblia diz que eles foram encorajados e saíram por toda parte da terra naquela época, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando que Jesus tinha ressuscitado e que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, e que os tais deveriam se arrepender para que pudesse ser perdoado por ele e ter o direito de vida eterna. Mas o povo saduceus, os próprios sacerdotes do templo daquela época, não aceitava a pregação dos discípulos que tinham aprendido com Jesus. Mesmo eles vendo que Jesus operava grandes sinais e maravilhas através dos discípulos, eles não queriam aceitar. Eles não aceitavam. Muitos irmãos foram colocados na prisão, e Jesus mandou o anjo e tirou eles da prisão. Muitos irmãos foram, meus irmãos, perseguidos, e Jesus livrava-os da perseguição. Claro que também muitos irmãos foram mortos de maneiras terríveis, mas Deus nunca desamparou a sua igreja, Deus nunca desamparou seus discípulos, Deus nunca desamparou seus apóstolos e nunca irá desamparar a igreja dele. Glória a Deus. No meio desta perseguição estava Saulo.
A Bíblia chama ele de Saulo de Tarso, era o nome dele. Um homem estudado, formado aos pés de Gamaliel. Um homem que tinha um vasto conhecimento da lei. Um homem também que tinha um coração muito ruim, um coração duro. Um homem que odiava a igreja do Senhor Jesus e perseguia. Na morte de Estevão, a Bíblia mostra que esteve ele presente ali na morte de Estevão, apoiando aqueles que ali estavam apedrejando Estevão. Quando foram para apedrejar Estevão, tiraram as vestes dele e colocaram as vestes dele nos pés deste Saulo. Saulo estava ali apoiando tudo. Saulo era o número 1 que estava ali na frente para poder fazer acontecer a perseguição. Um certo dia ele resolveu descer para Jerusalém, a fim de pegar os irmãos que estavam em Jerusalém, a igreja que estava em Jerusalém, os irmãos da igreja, perseguir eles, prender e até matar algum deles. Então ele reuniu com seus amigos, os seus soldados, parceiros que estavam com ele, cada um arrumou seus animais, seu carro, seus cavalos, prepararam-se e desceram de Damasco para Jerusalém. A Bíblia diz que indo Saulo e seus amigos, descendo de Damasco para Jerusalém com a intenção de perseguir a igreja do Senhor. No meio do caminho, no solão bem quente, creio eu, lá no meu dia, de 1h da tarde, a Bíblia diz que de repente aparece um raio de luz muito mais forte do que a luz do sol, a ponto que Paulo se assusta com aquela luz e cai sobre terra ele naquela hora, naquele momento. E quando ele cai ali naquele momento, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, ouvindo aquela voz, e todos os seus amigos que estavam junto com ele ouviam a voz, porém eles não viam ninguém. Saulo então, ouvindo aquela voz, diz: quem és tu, Senhor? O Senhor disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti reconciliar contra os aguilhões. Ele disse: Senhor, o que eu devo fazer? Ele disse: vai à rua chamada direita, e lá eu hei de te dizer o que há de fazer. Então ele levantou e abriu os olhos e não podia ver nada, porque estava cego. O resplendor da luz que apareceu em pleno meio-dia para Saulo foi tão forte, tão mais forte do que o sol, que Saulo ficou cego, perdeu a sua visão naquela hora. Ele, para poder ir até onde o local que Deus tinha falado para ele, ele teve que ser levado pelas mãos, conduzido pelos seus amigos. Agora estava ali Saulo, cego, sem visão, sem poder fazer nada. Cadê o valente? Cadê o homem valente que fazia e desfazia o que ele queria? Cadê o homem valente que estava conduzindo aqueles soldados para Jerusalém para perseguir a igreja? O nosso Deus, irmão, quando Ele quer fazer, não tem tamanho, não tem poder. Não importa se você é o presidente da república, não importa se você é o rei, não importa quem você é. Quando o nosso Deus quer fazer, para Ele não existe impedimento. Saulo agora estava dependendo dos outros. Agora ele é conduzido ali à casa de Judas, e ali ele entra na presença do Senhor. Estava ele 3 dias sem comer e 3 dias sem beber e em oração. Entrou o homem agora em jejum a Deus. O que que Deus faz na vida de um homem? O que que Deus faz na vida de uma pessoa? Quando Ele tem um plano, quando Ele tem um projeto na vida da pessoa, Deus é capaz de virar do lado dos avessos desse mundo. Deus é capaz de virar de ponta cabeça o inferno para Ele poder realizar uma obra na vida de uma pessoa a quem Ele tem uma obra a ser feita. Glória a Deus.
Saulo em jejum, oração e clamando ao Senhor por misericórdia. A Bíblia diz que existia um servo de Deus que morava ali próximo, se chamava Ananias. Deus foi até Ananias em visão e disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Vai até a rua chamada direita, casa de Judas, e procura por um homem que se chama Saulo de Tarso. Eis que ele está orando. Ananias disse: Senhor, quer dizer, assustou, né? Ele conhecia que era Saulo. Ele sabia que Saulo era um grande perseguidor da igreja. Ele sabia que Saulo matava os irmãos da igreja. Ele sabia que Saulo era covarde, era mau, era ruim. Disse: Senhor, eu muito tenho visto falar acerca desse homem. Senhor, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. O Senhor disse: Ananias, vai, porque é um vaso escolhido por mim, para levar o meu evangelho ao gentio e aos reis, e eu hei de mostrar para ele como há de padecer pelo meu evangelho. Quer dizer, as perseguições que ele fez à igreja, agora ele iria ter que passar, cumprindo a lei da semeadura, né? Plantou, agora ele ia colher. Glória a Deus. Mas Deus tinha um plano na vida de Saulo. Deus queria usar Saulo. Deus tinha uma grande obra através de Saulo. Saulo foi o responsável por trazer o evangelho a nós gentios. Glória a Deus. O que acontece? Ananias foi, chegando à casa de Judas. Quando ele entrou, ele disse: Saulo. Ele disse: eis-me aqui. Saulo, eu sou Judas, eu sou Ananias, e o Senhor mandou eu vir aqui, porque ele disse que quer que eu ore por você, vai fazer um milagre, vai fazer você enxergar. Ele disse: olha, eu estava orando e o Senhor me mostrava você chegando até mim, orando por mim, e eu sendo restaurado a minha visão. Naquela hora Ananias orou por ele. A Bíblia diz que saiu dos olhos de Saulo tipo umas escamas de peixe, e na mesma hora Saulo passou a enxergar perfeitamente. Glória a Deus. Nós vimos aí, irmãos, que não existe impossível para Deus. Deus fez e Deus estava desfazendo, cumprindo Deuteronômio, quando Deus diz: eu sou Deus e além de mim não há outro. Eu faço, eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Aqui ele feriu a Saulo, porque tem muitas pessoas que são perseguidores do evangelho, tem muitas pessoas que perseguem a igreja do Senhor, tem muitas pessoas que odeiam o evangelho, odeiam os crentes, mas eles não sabem quem é o Deus que segue, que está com os crentes. Quando Saulo caiu por terra, que tremendo e atônico, e ele perguntou ao Senhor: o que queres que te faça? O Senhor disse para ele: levanta-te e vai à cidade, lá te será dito o que convém fazer. Glória a Deus. Mas quando ele disse assim: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou a Jesus, a quem tu persegue. Olha bem, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Alguém pode dizer: mas Saulo não estava perseguindo Jesus, hein? Saulo estava descendo para Jerusalém para perseguir os crentes, exatamente. Aqui Jesus está mostrando que quando uma pessoa está perseguindo um crente, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Você já imaginou, irmão, quantas pessoas que tem aí que perseguem Jesus? Comparando com essa palavra, está perseguindo os crentes. Mas o próprio Jesus diz: se persegue um crente, está perseguindo ao próprio Senhor. Você sabe por quê? O crente aceitou Jesus, é o servo do Senhor. A partir do momento que ele passa a ser um servo do Senhor, ele passa a ser membro do corpo do Senhor. E membro do seu corpo é você. Então a igreja é membro do corpo de Cristo. A igreja é Cristo, é o corpo de Cristo. Então quando tu persegue o servo de Deus, quando tu persegue a igreja de Deus, tu estás perseguindo o próprio Senhor. Aí onde Paulo se enrolou. Glória a Deus. Mas Deus manda ele, meus irmãos,
até a cidade. Lá ele procura a casa de Judas, se acampa lá, ora em jejum a Deus durante 3 dias. Deus levanta Ananias, manda lá, Ananias ora por ele é curado. Agora Saulo aumenta a sua fé. Agora Saulo vê que verdadeiramente ele estava agindo errado. Agora Saulo vê que verdadeiramente ele estava indo contra o próprio Deus. Agora ele aumenta a sua fé. Ele começa, meus irmãos, a reconhecer que verdadeiramente ele é errado. E ele aceita Jesus. Agora Saulo começa a aparecer no meio da igreja, aquele homem que perseguia a igreja, aquele homem que matava os crentes, aquele homem que apedrejava os crentes. Agora ele está no meio da igreja dando glória a Deus. Agora ele está no meio da igreja, aleluia, louvando ao Senhor. Agora ele está no meio da igreja, glória a Deus, cultuando ao Senhor. E os irmãos assustados, olhando para ele assim, porque sabia muito bem quem era Saulo. Mas outros irmãos que já conheciam Saulo, sabiam da conversão de Saulo, chega até os irmãos e diz: calma, irmão, Saulo agora é um crente. Aí os irmãos se aproximaram, Saulo agora é um crente. E os irmãos que estavam afastando, agora aproximou, agora Saulo é um crente. Jesus entrou na vida de Saulo, Jesus transformou Saulo, ele agora é um crente e será um futuro pregador do Evangelho. A Bíblia diz que de repente Saulo começa a pregar o Evangelho. Os irmãos ainda meio atônicos assim, mas logo os irmãos vê Deus usando Saulo, os irmãos vê Deus usando Saulo. Aí então os irmãos percebem que verdadeiramente Saulo se converteu a Jesus e recebeu o Espírito Santo. Agora Saulo passa a ser um pregador do Evangelho. Olha bem, um perseguidor para um pregador, um homem mau para um homem transformado. Glória a Deus, é isso que o Evangelho faz. Quando o Evangelho entra, quando a pessoa dá lugar para o Evangelho, quando a pessoa dá lugar para a palavra de Deus e deixa ela entrar no teu ser, ela transforma o homem. Não importa quem ele é, não importa se ele é um assassino, não importa se ele é um bêbado, não importa se ele é um estrupador, não importa se ele é um beberrão, não importa se ele é um ladrão, não importa quem ele é, pode ser o homem mais perigoso do mundo. Se ele ouvir o Evangelho e deixar o Evangelho entrar nele, o Evangelho transforma. É este o Evangelho que pregamos aqui na Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Um Evangelho que transforma. Não é um Evangelho que eles estão pregando por aí não, aonde as pessoas aceitam Jesus e não há transformação, aonde as pessoas aceitam Jesus e não há mudança, onde as pessoas aceitam Jesus e continuam no pecado. Não, o Evangelho que pregamos aqui é esse Evangelho que transformou a vida de Saulo, que depois de ser transformado, é aceitado Jesus, o seu muda o nome de Saulo agora e passa a se chamar Paulo. Agora não é mais aquele Saulo, não é mais aquele velho homem, agora é um novo homem, um pregador do Evangelho, e agora não se chama mais Saulo, mas agora é Paulo de Tarso. Glória a Deus. Esse é o Evangelho que pregamos aqui na Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda o homem, um Evangelho que tem poder de salvar, um Evangelho que muda a situação, um Evangelho onde Jesus tem o poder de curar o enfermo, onde Jesus tem o poder de libertar o oprimido, onde Jesus tem o poder, meus irmãos, de transformar. Quantos crentes que estão sofrendo depressão? Quantos crentes? Quantos irmãos que sofrem depressão? Você sabe o que é isso? Falta de ser transformado pelo Evangelho. Mas eu tomo tantos remédios para depressão e não resolve nada, e nem vai resolver, irmãos. Se você não sabe, não conhece a área espiritual, eu quero te dizer: depressão é demônio, é opressão, é estado espiritual de choque do seu espírito. E aí Satanás, que faz essa causa, esse trabalho, você passa a ser oprimido por Satanás. Tanta igreja pregando aí, meus irmãos, o Evangelho, mas não o Evangelho que transforma, não o Evangelho que liberta. Vem aqui para a Igreja Aliança com Deus, você vê se Jesus não vai transformar a sua vida, você vê se o Evangelho aqui que pregamos não é um Evangelho puro, um Evangelho verdadeiro, um Evangelho que Saulo converteu e transformou em um Paulo e foi um grande pregador do Evangelho.
Vem o enfermo aqui, ver se Jesus não cura. Vem aqui uma pessoa oprimida, ver se Jesus não liberta. Porque Jesus disse: os sinais seguirão que crê. Não precisa só crer. Porque até um cachaceiro, se você encontrar ele fora aí, ele diz que crê em Deus, precisa obedecer a palavra de Deus, precisa viver o Evangelho. Está cheio de igrejas aí que pregam, mas as irmãs estão na verdade, na pintura, no brinco, na calça comprida, cabelo cortado, franja na testa, pintando cabelo, irmãos jogando bola, tomando cerveja escondido, irmãos assistindo televisão, irmãos andando sem camisa, de calção, de bermuda, dormindo nu. Resolve isso alguma coisa, irmão? Cadê a transformação? Tu não aceitou Jesus? Ainda tem muitos crentes endemoniados, porque isso para mim é crente endemoniado, que ainda vem debater contra mim sobre a doutrina que eu prego do Evangelho de Jesus. Vem debater, me chamar de falso profeta. Nós vamos ver se sou falso profeta ou se é você que é falso profeta naquele grande dia do juízo. Outra, eu tenho a fé de Elias, topo com qualquer um fazer prova com Deus, porque eu sei o Deus que eu sirvo, conheço a minha fé, conheço o meu Deus, sei o que estou fazendo. Foi esse Evangelho que me transformou um dia. Por quê? Se ele me transformou, eu também não vou pregar o mesmo Evangelho para transformar outras vidas que estão sofrendo nas garras do diabo aí fora. Glória a Deus. Muitos obreiros, muitos pastores se envolvidos no erro, deixou Satanás da usúria, do dinheiro entrar no seu coração, e para adquirir membresia na igreja, pessoas na igreja por conta do dinheiro do dízimo dos irmãos, liberou a igreja. Mas aqui não, quem cuida da obra é Jesus. Quem cuida da obra é Jesus. Aqui eu prego a palavra, aqui eu prego a doutrina. Quer ser membro na igreja Pentecostal Aliança com Deus? Tem que viver a doutrina, tem que viver a palavra que é pregada. Se não quiser, não tem importância. As igrejas mundanas estão aí para receber quem quiser. Mas uma coisa eu te garanto: na igreja mundana ninguém vai subir para o céu. Porque quem procura essas igrejas mundanas aí, procura para viver no mundanismo. Procura para estar dentro da igreja, mas vivendo como o mundo mesmo. Cantando, porque canta bonito, tem uma voz bonita, mas Jesus não recebe o seu louvor. Ora, Jesus não responde a oração. Igreja que a pessoa entra oprimida e sai oprimida, entra com vazio na sua alma, sai com vazio, entra enfermo, sai enfermo, entra doente, sai doente. Por quê? Não tem unção, não tem poder na palavra, não prega o verdadeiro Evangelho de Jesus. Paulo agora já transformado em um Paulo, ele saiu pregando, e por onde ele passou, a Bíblia mostra que os sinais aconteciam através das mãos de Paulo. E quem tem visitado, quem tem vindo aqui na igreja Aliança com Deus, tem presenciado isso, que Deus tem operado. Deus usou Paulo nos dons da revelação. Quem tem vindo aqui tem visto Deus nos usar nos dons da revelação. Quem tem visto aqui tem visto Deus nos usar nos dons de maravilha, dons de cura. Porque pregamos o verdadeiro Evangelho que Paulo ensinou. O verdadeiro Evangelho que Paulo aprendeu. Ele próprio disse: irmãos, o que eu sei, o que eu ensino para vocês, eu não aprendi de homens, mas eu aprendi de Jesus. E nós também aprendemos de Jesus lendo a palavra, lendo os livros dos Evangelhos. Nós vimos os ensinamentos de Jesus e também agora vemos aqui os ensinamentos de Paulo. Aprendemos a verdade e estamos transmitindo a verdade. Tem muitos pastores que se interessam só pregar mamão com açúcar para os irmãos, só doce de leite, enquanto a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor é amarga para quem está com a sua vida no pecado, mas para quem está com a sua vida diante de Deus, a palavra de Deus é doce. Glória a Deus. A palavra do Senhor é doce para quem está com a sua vida no altar do Senhor. Glória a Deus. Quando pregamos contra o pecado, alguém que está em pecado vai achar ruim, porque está no pecado, o diabo vai levantar na vida dele. Mas aquela pessoa que aceita a palavra, que se humilha e deixa a palavra entrar, fazer a transformação, Deus faz a obra na vida dele. Saulo, foi preciso o Senhor jogar ele do cavalo, cegar a visão dele, para ele aceitar Jesus. Nem que seja preciso
Deus permitir você morrer, para que Ele te ressuscite, para que você veja que Ele tem poder sobre a morte e a vida, para poder te salvar, te transformar, para poder te usar, ou que seja, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E não adianta, irmãos, pregamos contra o pecado e iremos permanecer até Jesus voltar. Glória a Deus. O Senhor está querendo homens e mulheres que não sejam covardes, porque obreiras, pastores covardes está cheio. O Senhor está vomitando desses crentes cheios de imundícia, de pecado, em cima do altar de Deus, pregando erro, acoitando erro na igreja. O Senhor está vomitando, como diz no livro de Apocalipse, que Ele há de vomitar os mornos da sua boca. Ele está vomitando esses, e naquele dia Ele vai vomitar ainda. Você vai perder o direito da sua salvação porque você é covarde, porque tu não prega a verdade, tu conhece a verdade, tu distorce a verdade para os interesses. Quantas pessoas, irmãos, que apoiam o segundo casamento porque ele está no segundo casamento? Quantos irmãos que apoiam o segundo casamento com a pessoa viva, com a primeira pessoa do primeiro casamento vivo? Porque se ele pregar contra, os membros da igreja vai sair, porque estão tudo no segundo casamento. Eu quero dizer para esses tais, se você permanecer desse jeito, vai você e seu pastor para o inferno. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que mostra, irmãos. Leia Romanos capítulo 7, verso 1 ao 3 para você ver. Enquanto viver, estão ligados pela lei. A Bíblia diz: o que for ligado aqui está ligado no céu. Acabou, irmãos. O Senhor Deus diz, o Senhor Jesus diz no livro de Mateus 19, 6c: o que Deus juntou não separa, não. Tem um ponto final lá. Você consegue? Ah, mas por causa de adultério. Não, calma. Pode largar, mas não pode casar de novo. 1 Coríntios 7, 11 a seguir. Preste atenção no que leu, pede sabedoria do Espírito Santo. Saulo enfrentou grandes cavalos do diabo, digo assim, falsos profetas, mentirosos, enganadores, que vinham combater o evangelho contra ele, mas todos eram desmascarados. Da mesma maneira, se pregamos o verdadeiro evangelho, serão desmascarados na presença do Senhor. Porque o que Jesus faz aqui não vai fazer através deles, não vai fazer com eles, serão envergonhados. E o evangelho verdadeiro permanece e permanecerá até Jesus voltar. Glória a Deus. Então, quando Deus tem um projeto na vida de uma pessoa, nem que precisa ele passar pela morte para Deus realizar aquele projeto, aquela obra, Ele passa. Se tiver que ficar cego para Deus dar visão novamente, Deus faz porque ele fica cego. Abre os olhos dele de novo, para que ele possa ver que das mãos de Deus não tem quem escape. Glória a Deus. Graças a Deus. Paulo, depois de convertir, se tornou um grande pregador. Tem muitos que estão vivendo aí fora, nos deleites desta vida, nos prazeres desta vida, com a sua alma angustiada, com o seu coração triste, passando luta dentro do lar, luta na família, luta no trabalho, em todos os lugares, na saúde. Por quê? Porque não querem abrir o seu coração para Jesus, não querem aceitar Jesus, vão continuar sofrendo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o sofrimento. Mas se você abrir o coração para Jesus hoje, Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai te curar da depressão. Jesus vai te libertar da opressão. Jesus vai curar o seu câncer. Jesus vai curar o osteoporose. Jesus vai curar a sua enfermidade. E Jesus vai te, se você der lugar para Ele, Ele vai te fazer ainda um instrumento do Senhor. Mas é preciso deixar o Evangelho entrar em si, deixar o Evangelho transformar. Verdadeiro Evangelho, ele lava, transforma, liberta o homem. Quantas pessoas, quantas irmãs no mundo era uma prostituta, andava toda maquiada, roupa indecente,
quase que nua, até vendendo seus corpos. A partir do momento que conheceu Jesus, deixou o Evangelho entrar, o Evangelho transformou. Hoje é uma serva do Senhor, é um instrumento na mão do Senhor. Quantos homens existem no meio do Evangelho aí, que antigamente era um assassino, era um assaltante, glória a Deus, era um pistoleiro, conheceu Jesus, deixou o Evangelho entrar e transformá-lo. Hoje é um pregador do Evangelho, é um instrumento de Deus, e confessa com a sua própria boca que nunca pensava que servir a Jesus era tão bom e gostoso assim. Porque, irmãos, quem está lá no mundo e não serve a Jesus está amarrado, encorrentado pelas correntes da opressão maligna, está amarrado, encorrentado pelo diabo. Mas a partir do momento que ele ouve a palavra e deixa a palavra entrar, a palavra transforma, a palavra liberta e a palavra salva. Amém? Glória a Deus. Então, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, nem que seja na última hora, Ele faz. Glória a Deus. Que o Espírito de Deus continue falando no coração de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Vamos clamar ao Senhor. Amados irmãos, estamos hoje na campanha de sexta-feira de libertação, cura. Confesso aos irmãos, quarta-feira a igreja estava lotada. Hoje, veio só 2 pessoas aqui para louvar o Senhor, para agradecer o Senhor, mas toda a honra e toda a glória para o Senhor. Glória a Deus. Domingo estaremos aqui novamente. Se não tiver ninguém, eu estarei, e tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está aqui, e todos que virem vão ser abençoados por Deus, vão receber um milagre. Eu garanto, no nome de Jesus. Pode vir. Rua das Águias, quadra 2, lote 3, setor Jardim, Floresta e Trindade, estado de Goiás. Venha receber o seu milagre. Culto aqui é quarta, sexta e aos domingos às 19 horas. Dia 10 estaremos iniciando o círculo de oração aos domingos pela manhã. Venha também receber a bênção de Deus no círculo de oração. Glória a Deus, vai estar nosso Nazerildo, responsável do culto. E, glória a Deus, eu vou estar também orando aqui juntamente com os irmãos. Vamos orar. Orar por todos vocês, irmãos, que estão nos acompanhando aí, pelos irmãos presentes aqui, para Deus operar. Se você crê agora, você vai receber a sua cura. Se você crê agora, porque a bênção de Deus é pela fé, você vai receber o seu milagre. Vamos orar. Glória a Deus. Se você tiver condição de colocar a sua mão sobre a cabeça, coloque. Deus vai te curar aí agora, em nome de Jesus. Clamemos ao Senhor, grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Eu oro, meu Deus, nesse momento, Senhor. É oração da cura, é oração da libertação, meu Pai. É oração do milagre. Eu tenho certeza, meu Deus, que aonde está esse irmão, essa irmã, meu Pai, me acompanhando nessa transmissão, o Senhor está visitando, meu Pai. O Senhor está, meu Deus, indo ao encontro dele agora. E o Senhor, meu Deus, vai fazer essa enfermidade desaparecer do corpo dessa irmã, do corpo desse irmão, dessa pessoa, meu Pai. Oh, meu Deus, essa pessoa que está acamada, Jesus. Essa pessoa que não consegue locomover. Essa pessoa que está no estado terminal, Jesus. Envia o seu anjo do milagre lá agora, para curar essa pessoa, para repreender essa enfermidade e curar milagrosamente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, faz esta obra maligna desaparecer desse corpo, esse espírito de depressão, sai em nome de Jesus. Esse espírito da morte, sai em nome de Jesus. Esse enxucaveira do inferno, sai desta vida, Satanás. Tranca a rua do inferno. Você que tem trancado as portas para esta pessoa, você que tem pedido a esta pessoa de vir para a casa do Senhor, porque tu sabes, se ela vir, ela vai receber o milagre, a bênção de Deus, e tu não quer deixar. Cai por terra, Satanás. Demônio da depressão, demônio da opressão, você que tem falado no ouvido dessa pessoa para ela tirar a sua vida, porque é para ela a única solução é essa. Mas o sangue de Jesus se repreende, Satanás. É mentira sua. Jesus é a solução para ela. Jesus tem a solução para ela. Jesus tem a libertação. Jesus tem a cura. Jesus tem a solução para ela. Sai desta vida, Satanás, em nome de Jesus. Essa pessoa que está pedindo, abençoada a porta para ela, abre a
as portas do emprego, Jesus. Meu Deus, essa pessoa que está com a causa na justiça, resolve agora, meu Pai. Vai entrando com providência. Em nome de Jesus, faça o teu sangue do alto da cabeça até os pés dessa pessoa, arrancando toda a enfermidade do sangue, toda a enfermidade nos ossos, na carne, na pele, nos órgãos. Sai em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu estava orando e Deus me revelava uma pessoa. Glória a Deus. Deus me revelava uma pessoa que você está me ouvindo aí, ó. Se você não está ouvindo esta live, você vai ver depois. Glória a Deus. Essa pessoa, o Senhor me revela que essa pessoa está procurando uma porta. Deus vai abrir a porta para você ver que Deus está nesta obra. Glória a Deus. O Senhor me revela uma pessoa que você está vivendo aí, ó. O Senhor me revela que você está falando com Jesus: Senhor, tu me usa mesmo? Fala comigo. Deus manda te dizer: porque você está tão ansiosa assim? Porque você está tão ansiosa assim? Tu não crê em mim? Eu não te falei que vou tomar a providência dessa causa? O Senhor manda te dizer: então descansa. Deixe que o que eu te falei eu irei cumprir na sua vida. Glória a Deus. Ainda me revela o Senhor uma pessoa acamada. Você está acamada, enferma. O Espírito de Deus me revela que nesta hora o anjo do Senhor te visitou. E como prova disso, você vai levantar desse seu leito. Você vai levantar desse seu leito, porque Jesus te visitou e te deu a cura aí agora. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Ainda me revela o Senhor uma pessoa. Você está me seguindo aí, ó. Você está me vendo aí. Essa transmissão. O Senhor disse que você está com a causa na justiça. E hoje Deus está visitando essa causa lá na justiça. Vai te dar vitória. Toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essas pessoas que foram reveladas, ao você perceber a bênção de Deus na sua vida, irmãos, entre em contato com o telefone da igreja: 62 99867 0156. Manda o seu testemunho de bênção que você recebeu aqui na transmissão do culto nesta live. Você vai ver Deus operar mais ainda na sua vida por você contar o testemunho, porque quando contamos o testemunho, nós estamos sendo gratos a Deus pelo que Ele fez, tá bom? E eu vou pegar o seu testemunho e vou estar rodando na programação da igreja, no programa A Voz da Aliança com Deus. Glória a Deus, amém? Deus abençoe. Queridos, vamos fazer a oração da fé para nós ir embora ao nosso lar. Glória a Deus. Está aqui conosco a nossa irmã Juliette, que é a nova convertida. Glória a Deus, com a sua alma cheia de vontade de ouvir a palavra de Deus, de alimentar a palavra, né? Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé. Depois a irmã vem aqui à frente, vou orar em posição de nome da irmã e ungir para Deus confirmar a bênção na vida da irmã. Oração da fé. Glória a Deus. Ainda na oração da fé, Deus pode te visitar aí, meu irmão. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, é oração da fé. Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por esse culto nessa noite, por essas pessoas que foram alcançadas pela tua revelação através desta live. Deus, eu te agradeço pela nossa irmã que está presente aqui, que veio ouvir a tua palavra. Visita o lar da tua serva, visita o esposo da tua serva, visita os filhos da tua serva. Deus, entra com providência no lar, na casa dela, na família, em nome de Jesus. Faz uma obra agora, meu Pai, em nome do Senhor. Amém, irmã? Deus me revela que você tem sentido um pouco triste no seu coração. Não sei se é devido às lutas, à dificuldade que você tem enfrentado, mas Deus me faz saber que você tem se abatido um pouco. Deus manda dizer para você: levanta a cabeça, não desanime, que Ele vai te dar vitória, viu? Ele é contigo. Glória a Deus. Queridos irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Domingo estaremos aqui novamente no horário das 19 horas. Paz do Senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe, Brasil.